Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui na obra do prédio de 3 andares. Como eu tenho postado o vídeo para vocês dessa obra, tá? Tenho postado sobre a forma desses pilares, como vocês estão vendo aqui. Nós concluímos esses pilares, concretamos, tá concretado, certo? Agora eu gostaria de falar para vocês sobre a desforma, qual é o período que você deve desformar, tá bom? É uma coisa muito importante. Enquanto isso, peço que vocês possam dar essa força para o nosso canal, se inscrevendo, deixando o like aí para fortalecer nosso canal e ative o sininho para que o YouTube possa notificar vocês toda vez que a gente postar vídeo. E a gente tem postado bastante vídeo do dia a dia da obra, das atividades, tá? Tanto parte prática como parte teórica, tá bom? Então, peço que você possa nos ajudar também, ok? Então, eu gostaria de falar para vocês, pessoal, sobre a desforma, tá? É uma coisa muito curiosa, tá bom? E muito interessante e importante, pessoal. Eu tive que vir para cá justamente por causa que teve uma ordem para desformar o pilar, certo? E é uma coisa que não pode. Nós acabamos ontem de concretar esse pilar 2 horas da tarde e hoje são 2 e pouco, quer dizer, está fazendo 24 horas desse pilar está concretado, certo? E a engenharia não ensina desta forma, tá? Então eu liguei para cá e proibi que fizesse a desforma desse pilar. Por quê? Porque poderia causar prejuízo e dano ao pilar, certo? Eu gostaria de passar um pouco dessas informações para vocês, tá? Nós estamos aqui com esses pilares. Os pilares da nossa obra, por exemplo, esse aqui é 30 por 20 por 2,70 de altura, tá? Mas nós temos pilares aqui na nossa obra de 55 por 20 por 2,70 de altura, certo? Mas o que nós temos que levar em consideração, pessoal? É a resistência do concreto, tá? E qual é o período que ele vai adquirindo a resistência, tá? Essas informações é importante justamente para você não cometer esse tipo de erro, tá? Se a gente for, eu vou colocar, pessoal, uma tabela bem aqui para vocês acompanharem, porque essa tabela é um parâmetro para que a gente possa ter consciência e o conhecimento do concreto, tá? Da resistência do concreto do dia a dia, dia após dia, tá? Essa tabela é um parâmetro que a engenharia nos dá relacionado ao cimento, tá? Porque existe diferença, depende do cimento que você usa, se é cimento batido, se é concreto batido na obra ou se é usinado pedido numa concreteira, tá? Existe muita diferença. Se você vai bater o seu concreto na obra, você precisa saber qual é o cimento que você está usando, é o CP1, CP2, CP3, CP4. Então isso é importante em saber, precisa se levar em consideração essas questões aí, tá? Um pilar desse, pessoal, está chegando a 24 horas, eu jamais posso desformar ele. Primeiro, que aqui esse pilar ele não é parafusado, pessoal, tá? Ele é todo pregado, tá? Então precisa de uma batida de martelo, precisa forçar um pouco para poder abrir a forma, tá? Então isso pode haver um prejuízo, pode haver um descolamento no pé do pilar, pode haver um desplacamento na hora que você está tirando os painéis, pode sair os pedaços do pilar, pelo fato do pilar estar verde, não está nem com 15, nem com 20% da sua resistência, tá? Um pilar desse só pode ser desformado quando ele apresentar uma resistência de aguentar o seu próprio peso por si só, por não precisar de escoramento, tá? Então se ele suporta o peso dele, então pode se desformar ele. E essa tabela, pessoal, que a engenharia nos recomenda, ela coloca em 3 dias, em 7 dias, em 14 dias, em 28 dias. E ela não coloca em um dia não, pessoal, tá? Ela só coloca de 3 para cima. Então mostra que com um dia de concretado a gente não pode desformar, tá? Principalmente se o seu pilar for receber peso, pessoal, principalmente, tá? Então a questão é que a tabela ela coloca que no 3º dia, se você estiver usando, pessoal, o CP, por exemplo, o CP3, ele vai estar só com 45 dias, com 45% da sua resistência, menos da metade que ele deveria estar quando ele está 100%. Então, observe que está bem baixo da sua resistência de 100%, tá? Por exemplo, se você estiver usando o CP1 ou CP2, ele vai estar com 59% só da sua resistência, tá? Ainda um pouco acima da metade. Então ele ainda está ainda em fase de endurecimento, tá? Ainda está ainda fora do 100% da sua resistência, entendido? Então, pessoal, se você tipo assim estiver usando o CP3 ou CP4, tá?
em 7 dias, ele vai estar, pessoal, segundo a nossa tabela aqui, ele vai estar com 68%, tá? Com 7 dias, então ele já pode começar a desformar. Ele já está mais da metade da sua resistência, tá? Então, a engenharia, pessoal, ela não recomenda que a gente desforme isso em um dia. Então, de 3 dias para frente, tá? Então, não cometa esse erro em desformar sua viga, seus pilar em um dia, pessoal, tá? E também existe a diferença de viga, de pilar e de laje. Período determinado de você tirar seu escoramento, de desformar a sua viga ou seu pilar, então existe diferença, pessoal, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Para a gente não causar prejuízo ou danos, tá certo? Então essa tabela, pessoal, é muito importante a gente ter ela, justamente para quando a gente fizer esse tipo de serviço, a gente se basear, ter um parâmetro para poder ordenar a desforma do nosso pilar ou de nossa viga, tá? Por exemplo, pessoal, se você deixar o seu pilar por 14 dias, segundo a nossa tabela, ela vai estar com uma resistência, pessoal, quase mais de 90%. Então já vai estar com uma resistência, inclusive, de receber peso próximo aos pavimentos, maquinário e outras coisas necessárias de acordo com a obra, tá certo? Então, por essa tabela aqui, pessoal, você vai ter um parâmetro para poder fazer a sua desforma ou ordenar a desforma no canteiro da sua obra, tá bom, pessoal? Então, não vamos dar ordem àquilo que a gente não tem conhecimento, tá certo? Então, pessoal, aqui fica essa dica aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado, tá? Concluído aqui a parte do concreto dos nossos pilares aqui. Vou mostrar de perto para vocês, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você possa curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like aí, pessoal, para fortalecer nosso canal, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!